Capítulo 1. O que são as alianças estratégicas? Uma aliança estratégica é um tipo de acordo entre duas empresas para colher mutuamente os benefícios de um determinado projeto. Ambos concordam em compartilhar recursos e, assim, resultam em sinergia para a execução do projeto, gerando maior margem de lucro. Além disso, ambas as empresas mantêm sua independência fora do escopo do projeto. Existem 3 tipos de alianças estratégicas: joint venture, com participação acionária e sem participação acionária. Capítulo 2. Alianças joint venture. Disse que duas empresas formando uma aliança estratégica joint venture quando, nessa aliança, resulta-se em uma nova empresa filha. Por exemplo, suponha que duas empresas, X e Y, se combinem para formar uma aliança resultando em uma nova empresa Z. Essa é uma aliança joint venture. Dependendo da parceria na aliança, uma JV pode ser uma JV de 50-50 ou um empreendimento de propriedade majoritária. Exemplo: Google e NASA, juntamente com o desenvolvimento do Google Earth, Tata e SIA se aventuraram em formar as companhias aéreas Vistara na Índia. A Mahindra Renault também formaram uma joint venture, não tão popular e mal sucedida, infelizmente, no setor automobilístico. Se aprofundando um pouco mais no exemplo da Google da NASA, em 2005, essas empresas ganharam as manchetes ao anunciar uma joint venture. Este empreendimento continua com potencial para criar o maior banco de dados técnico-informacional do mundo, tornando o Google mais uma vez um dos maiores destaques mundiais. A Google informou que iria cooperar com a NASA e desenvolver 1 milhão de metros quadrados de imóveis dentro da Agência Espacial dos Estados Unidos, o parque de pesquisa da NASA no Vale do Silício. Elas cooperam entre si em projetos de pesquisa, como gerenciamento de dados em larga escala, nanotecnologia, computação massivamente distribuída e indústria espacial empresarial. Mas, qual foi até agora o resultado dessa colaboração entre o Google e a NASA? As pessoas se perguntavam se o Google estava indo para o espaço, mas o resultado foi muito mais prático. Uma das primeiras e principais conquistas foi, certamente, o Google Mars. Emparelhando os dados da NASA com sua tecnologia Google Earth, a Google trouxe ao público o mapeamento interativo da superfície de Marte. Mas, talvez a maior conquista tenha sido alguns computadores, muito rápidos. A Google e a NASA, em colaboração com o Oak Ridge National Laboratory, anunciaram, em 2019, que conseguiram alcançar o que é conhecido como supremacia quântica, de acordo com um comunicado de imprensa da NASA. Aproveitando o poder dos processadores e circuitos quânticos, eles conseguiram calcular em questão de segundos o que os supercomputadores levariam anos. Isso é uma conquista e tanto. Imagine o que essas gigantes não poderiam fazer com máquinas como estas. Capítulo 3. Alianças com participação acionária. Uma aliança estratégica de participação acionária é quando uma empresa compra uma quantidade significativa de ações em outra empresa. Por exemplo, suponha que a empresa compre 45% do capital de uma empresa-alvo, e essa negociação dará à empresa compradora uma influência significativa na empresa-alvo. Ambas as empresas teriam formado uma aliança estratégica de ações. Exemplo: a Panasonic, em colaboração com a Tesla Motors, por usar suas baterias no carro, e o Walmart investiu na gigante indiana de comércio eletrônico Flipkart. Novamente se aprofundando em um dos exemplos, falaremos sobre a Panasonic e a Tesla. Durante a última década, as esperanças de criar uma potência de veículos elétricos desencadearam um número crescente de alianças entre montadoras, fabricantes de baterias e outros desenvolvedores de tecnologia. Desde seus primeiros anos, a Tesla começou a colaborar com a Panasonic para produzir as baterias de veículos elétricos de maior densidade de energia. Desde então, a parceria Tesla-Panasonic percorreu um longo caminho. Em 2009, a Panasonic assinou um acordo para fornecer células de bateria de íons de lítio à Tesla Motors para seus veículos elétricos. Mais tarde, a empresa japonesa decidiu investir $30 milhões na Tesla. Ambas as empresas começaram a colaborar no desenvolvimento de uma próxima geração de células de bateria para veículos elétricos, e a Tesla escolheu a Panasonic como seu fornecedor preferido de células de bateria de íons de lítio. Alguns anos depois, a parceria Tesla-Panasonic se aprofundou com mais acordos até que a colaboração atingiu um novo patamar,
quando em 2016 a Panasonic decidiu investir até 1,6 bilhão de dólares no projeto Gigafactory que a Tesla iniciou 2 anos antes. O acordo mais recente da Tesla com a Panasonic para o negócio de energia solar deixou claro que sua associação não se limita apenas à fabricação de células e baterias. A Panasonic se juntará à equipe de P&D solar da Tesla adquirida por meio da fusão Solar City para trabalhar no desenvolvimento da próxima geração de tecnologias solares fotovoltaicas. Como parte do novo acordo, a Panasonic está cobrindo os custos de capital necessários para uma nova fábrica em Buffalo, Nova York, e a Tesla concordou com um contrato de compra de longo prazo. Mas os investimentos financeiros da Panasonic na Tesla nunca foram o único apoio fornecido. A longa história da empresa japonesa também é um ativo com o qual a Tesla pode aprender para crescer com sucesso. Para a Panasonic, os investimentos e a colaboração da Tesla se encaixam em sua visão de 10 anos de abraçar uma ampla variedade de tecnologias emergentes, da Internet das Coisas, IoT, à robótica. O investimento da Panasonic na Tesla também pode ser considerado como uma afirmação do poder da marca numa fase ainda incipiente do mercado dos carros elétricos. Por outro lado e para além da parceria que permite melhorar ainda mais o seu pack de baterias reduzindo custos, o investimento da Panasonic veio também para a Tesla como um poderoso endosso à sua tecnologia. Capítulo 4. Aliança sem participação acionária. É a mais comum. Uma aliança estratégica não patrimonial é quando duas empresas concordam em compartilhar recursos para resultar em sinergia. Exemplo: parceria entre Starbucks e Kroger, e a aliança Maruti Suzuki na Índia. Vamos, novamente, se aprofundar mais em um dos exemplos. Optamos pelo caso da Starbucks e Kroger. A Starbucks e a Kroger estão se esforçando para desenvolver operações de varejo inteligentes para atender às expectativas únicas de sua base de clientes e ter muito mais em comum do que muitos imaginam. Essas empresas são líderes no entendimento de que as marcas devem conhecer o cliente, capacitar os funcionários e construir uma cadeia de suprimentos inteligente para reimaginar o varejo. Kroger e Starbucks não são a mesma empresa, obviamente. A Kroger licencia a marca Starbucks e as pessoas que trabalham na Kroger e Starbucks são funcionários da Kroger. Sob este acordo, a Kroger pode vender produtos licenciados da Starbucks dentro de suas mercearias. Essa parceria aprimora a experiência de compra de supermercado dos clientes. Você pode desfrutar de uma bebida refrescante ou lanche com a qualidade Starbucks a que está acostumado enquanto faz suas compras na mercearia. Além disso, se você for membro do Starbucks Rewards, poderá usar o aplicativo Starbucks para pagar seu pedido em um Kroger Starbucks. Capítulo 5. Motivos para se formar uma aliança estratégica. 1. A formação de uma aliança estratégica é lucrativa, pois resulta em economias de escala, se bem planejado e executado. 2. Muitas vezes, para competir com o melhor player do setor, qualquer um dos outros dois players se aliará para melhorar o nível da concorrência. 3. Em um setor onde o risco é alto devido à natureza do negócio, equipes de dois players formam alianças para mitigar o risco. 4. É a estratégia mais adequada quando uma empresa quer entrar em um novo mercado com grandes players. 5. Eles geralmente produzem sinergia e atualização técnica de habilidades para melhorar o processo de negócios. 6. Em um mercado onde a concorrência é acirrada ou muito alta, a aliança estratégica ajudará as empresas a lidar com a competitividade. 7. Construir ou facilitar o reconhecimento da marca utilizando o nome de empresas já estabelecidas. Capítulo 6. Riscos associados à aliança estratégica. 1. Muitas vezes, existem custos ocultos que podem não ser visíveis inicialmente, o que prejudicará a lucratividade ou as dificuldades financeiras. 2. É um desafio gerenciar a entidade recém-formada devido a diferenças institucionais e culturais. 3. Quaisquer ações realizadas fora do acordo podem afetar o relacionamento e, portanto, a confiança das empresas. 4. A confidencialidade dos dados está em risco, pois ambas as empresas participantes compartilham informações confidenciais e podem ser facilmente usadas indevidamente. 5. Uma empresa que tenha comandado em uma aliança pode abusar de sua posição e, assim, desviar-se do real propósito. 6. Pode haver problemas de qualidade relacionados à produção de bens a partir de uma aliança efetivamente formada. 7. Devido a uma aliança, uma empresa com maior poder de decisão
de decisão em um determinado processo pode perder o controle da operação para a empresa mais forte. Capítulo 7. Desafios ao formar alianças estratégicas. 1. A diferença cultural pode ser difícil de conter na entidade recém-formada. 2. Pode ser difícil para os funcionários determinar os objetivos reais da parceria em uma aliança. 3. Dois parceiros em uma aliança podem reconhecer que o outro não é o par ideal para se aliar. 4. Divergências de opinião entre os sócios em relação às decisões de negócios. Capítulo 8. Vantagens das alianças estratégicas. 1. A sinergia resultante das alianças pode produzir uma forma eficaz de fabricação e aumentar a operação e lucratividade. 2. A aliança pode economizar muitos fundos que podem incorrer devido à pesquisa de um produto ou outra pesquisa relacionada à fabricação. 3. O compartilhamento de recursos pode levar à otimização de recursos, deixando assim menos ou nenhum recurso ocioso. 4. Para entrar em um novo mercado onde o reconhecimento da marca é menor, a aliança será muito útil. 5. Sempre que uma empresa não possui conhecimento técnico, uma aliança pode ajudar a obter o mesmo de outra empresa. 6. A aliança pode ser econômica devido à utilização ideal dos recursos e à estratégia adequada do plano de negócios. Capítulo 9. Desvantagens das alianças estratégicas. 1. Devido a parceiros poderosos em uma aliança, outra empresa pode perder o controle operacional do negócio. 2. Um planejamento de aliança ineficiente pode incorrer em mais perdas do que a perda real sem aliança e, portanto, afetar a lucratividade. 3. É um desafio manter os objetivos da aliança atualizados ao longo do tempo. 4. Haverá discrepâncias de gestão devido a executivos de ambas as empresas parceiras. 5. A alocação ideal de recursos é um passo crucial. Se não for executado corretamente, pode ocorrer a falência do negócio. Capítulo 10. Considerações finais. Uma aliança estratégica é duas empresas que se unem para fazer negócios de forma eficaz e ambas se beneficiam do mesmo. Vários tipos de alianças são discutidos neste curso, e cada um tem seu uso e importância. As empresas devem estar devidamente cientes dessas alianças e escolher entre as opções disponíveis. As partes envolvidas em uma aliança se beneficiarão de um processo de negócios eficaz, entrada em um novo mercado ou utilização ideal de recursos. É uma bênção na gestão de um negócio, e uma empresa deve estar ciente dos prós e contras antes de finalizar uma estratégia de alianças. Os objetivos da aliança devem ser definidos claramente. Além disso, a empresa deve ser seletiva na escolha do parceiro, olhando para o quadro geral para que, ao longo do tempo, tudo corra bem e os negócios não sejam afetados. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de alianças estratégicas. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!